Olá, ouvintes, internautas. Hoje, o nosso episódio número 1 do Jus Fácil, que é um podcast criado para os profissionais da advocacia, para os acadêmicos de direito, para os bacharéis, para a gente ter prática na veia. Hoje, recebemos aqui o doutor Ivan, que é um magistrado aposentado, militou nos juizados especiais durante muitos anos, vem contribuindo com a gente, com a classe. Eu poderia falar da biografia do doutor Ivan e já começo falando um pouquinho da obra que ele lançou esse ano, e daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre a segunda edição. Mas a biografia do doutor Ivan é interessante. Dentre as tantas que ele coloca aqui, prestou serviço à Justiça Federal, foi magistrado, trabalhou pelos interiores, né? 12 anos na Justiça Federal do Estado do Amazonas, mas eu vou destacar a principal, e já daqui a um pouco vamos ouvir aqui o nosso convidado. O doutor Ivan, em 2016, colocou na entrada do seu gabinete uma placa feita de punho, colocando os seguintes dizeres: use sua cidadania, não precisa de permissão de nenhum funcionário desta vara, empurre o portão à porta do gabinete. Eu lembro que, à época, isso causou um alvoroço dos advogados, porque foi o único que tomou essa atitude e que, naquela época, a gente meio que se afastava dos juízes. Eu, nessa época, devia ter uns 8 anos de advocacia, e a gente tinha certos receios de conversar com o juiz, de pedir. E o doutor Ivan me recebeu tão bem, e eu passo a palavra agora ao doutor Ivan, nosso convidado, para que fale um pouco da sua experiência, da sua expertise nos juizados especiais, e fale um pouquinho também da sua obra. Fique à vontade. Perfeitamente. Muito boa noite, Frank, boa noite, senhores internautas. É um prazer estar aqui no seu programa, esse programa inaugural, que para mim é uma honra, e eu recebi esse convite com muito orgulho, saiba disso. Mas o nosso principal assunto é sobre a Lei 9.099. Eu trabalhei, como já disse, 12 anos nos juizados especiais criminais e observei muita coisa ali que muitos acadêmicos recém-formados, eles não sabiam muito bem o roteiro da Lei 9.099. Por muito tempo decorrido, aí eu resolvi fazer esse livro, certo? A Lei 9.099, ela foi criada pelo legislador constituinte derivado, autorizando os estados a editarem a Lei 9.099 em todo o Brasil e também a União Federal. Essa lei, ela veio desafogar os processos que tramitavam na Justiça Comum, porque os principais processos que tramitavam na Justiça Comum estavam já quase paralisados. Então, o legislador constituinte derivado resolveu fazer um procedimento especial. Um procedimento especial que retirasse da Justiça Comum todos esses processos de pequena monta, cobrança de pequeno valor, e crimes de menor potencial ofensivo, e assim foi feito. Retirado da Justiça Comum todos esses processos que atrapalhavam os juízes a se envolver mais em processos mais importantes, como reintegração de posse, divórcio, manutenção de posse, demarcatória e tantos outros processos que estavam nas prateleiras, certo? E assim foi feito. Criaram esse procedimento especial que até hoje está funcionando. Não está funcionando como deveria funcionar, entendeu? Porque deveria ter mais celeridade processual. Eu, pelo menos, eu dava a sentença na hora. O senhor me permita fazer um comentário, e é interessante. Eu lembro que fizemos uma audiência em meados de 2010, salvo engano, e era uma causa consumerista. E o senhor estava ali, ainda que provisoriamente, no Juizado Especial Civil. Certo. Bem sabemos que a sua especialidade é no criminal. Certo.
E aí eu lembro que depois de ler a inicial e ler a contestação, o preposto da empresa estava lá, o senhor perguntou se ele teria alguma pergunta, e já naquela época eu percebia a mecanização das audiências dos nossos advogados audiencistas, que iam para lá não para debater a causa em si, Certo. mas para marcar presença para que não incorresse ali no artigo 20 da revelia pela ausência da parte. Porque um dos fatos curiosos da 9.099 é que a revelia ela não opera com a falta de contestação, ela opera com a ausência das partes. E é por isso que a gente vê, na época, tinham muitos advogados audiencistas e com as audiências virtuais, acabou se perdendo essa obrigatoriedade do advogado ter que se deslocar para lá. Certo. E como não houve resistência da outra parte, eu lembro que o senhor virou para o seu assessor e disse: redija que eu vou ditar agora a sentença em audiência. Para mim, eu tomei um susto tão grande, porque eu estava acostumado com a pauta de sentenças. E o senhor estava fazendo literalmente o que mandava a lei. As sentenças em audiência. E o que mais me chamou a atenção, doutor Ivan, foi que ao final da sua sentença, o senhor olhou para as partes e disse: alguma objeção, um embargo de declaração que pode ser feito de via oral para que eu possa me manifestar agora? Aquilo, para mim, foi o ápice. E, na realidade, a gente já percebia o diferencial, não é à toa o meu convite para a sua participação aqui, porque o senhor foi um inovador. A bem da verdade é essa. Mas eu queria que o senhor dissesse para mim e para o público, para os nossos internautas, que conselhos o senhor daria para o advogado que está começando agora, tanto na área criminal como na área civil, os principais erros que o senhor percebeu desses novéis advogados? Olha, o principal erro que eu percebi, tanto dos acadêmicos recém-formados, como para os advogados, que a maioria dos advogados trabalha na justiça comum, porque lá rende mais dinheiro, né? Então eu percebi que eles atravessavam muito nas audiências. Por exemplo, existe um roteiro para se seguir, certo? Primeiro, conciliação, certo? Segundo, não havendo conciliação, transação penal. E depois, oitivo de testemunhas, se for o caso, certo? Mas eu percebi que isso não era obedecido. O cara chegava, ou a pessoa chegava, o advogado chegava, eu abria a audiência e eu dizia assim: a possibilidade de conciliação? Aí ele disse: doutor, o meu cliente vai querer fazer a transação penal. Eu digo: não, mas doutor, aqui nós não podemos atropelar, certo? Atropelar o procedimento. Primeiro, nós temos que seguir o rito. Primeiro, conciliação. Se não houver conciliação, é transação penal, certo? Isso quando as ações não são públicas e incondicionadas, porque as ações públicas incondicionadas não têm conciliação. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. É por isso que não há conciliação, certo? Aí eu notei que muita gente errava, certo? Aí eu procurei... Atropelava o rito. Atropelava o rito, certo? Atropelava o rito. Eu tive até uma audiência de um advogado que eu abria espaço para conciliação, aí as partes conciliaram, né? Conciliaram. Depois que eu encerrei, nada mais havendo, mais foi dito, acordo, eu homologuei o acordo, aí ele chegou e disse: excelência, pela ordem. Eu digo: doutor, não tem mais pela ordem, já encerrei a audiência. Tem dessas coisas, entendeu? Muito dessas coisas. Olha, eu gostaria da sua opinião agora. Eu vou lhe trazer um dado. Nós temos um pesquisador aqui na Universidade Federal do Amazonas, por nome Marcelo Cruz. E eu, participando de uma mentoria, tive acesso a um artigo publicado por ele. Não lembro se a tese dele era de mestrado ou de doutorado, e que ele fez um apanhado da jurimetria, ou seja, do levantamento dos números que os tribunais têm, especificamente do nosso estado, e ele trouxe um dado interessante nessa pesquisa dele. Um aumento exponencial das ações no estado do Amazonas, especificamente nos estados especiais, de 2017
a 2023, 2024, Sim. subiram mais de 300%. Enquanto que o investimento do judiciário não acompanhou esse aumento exponencial. Então, a verba para o judiciário de 2017 praticamente é a mesma em 2024. Sim. Mas nós temos o aumento do número de audiências. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, qual é o seu sentimento, qual é a sua opinião em relação a isso e eventuais causas. O senhor falava de uma preocupação sua, falava nos bastidores, em relação a alguma alteração legislativa que pode fazer com que nós tenhamos uma explosão da litiosidade nos juizados especiais. A conversa que nós escutamos é que, tendo em vista ter aumentado o volume de processos na justiça, no juizado de pequenas causas, eles irão trazer mais processos para o juizado, subindo o menor potencial ofensivo para 3 anos, entendeu? Para ver se resolve a situação. São muitos processos que tramitam ali. O juiz tem que decidir urgentemente. Eu fui para Manacapuru, aí uma empresa renomada aqui em Manaus, ela fechou a Brasil Juta em Manacapuru e botou 500 empregados para fora, não pagou ninguém. Não pagou ninguém. Porque na justiça do interior, o juiz é juiz do trabalho e juiz federal também. Agora tem juiz federal. Artigo 112 da Constituição Federal. Na ausência... Agora já tem juíza do trabalho em Manacapuru. À época, não. À época, não. Aí eu peguei... Eu vim de Pixuna, estava em Pixuna, o tribunal me deslocou para lá. Depois o preposto me disse, doutor, o advogado disse para mim entregar as contestações todinha, porque o senhor era novato e, com certeza, esse processo vai durar 10 anos. Foi mesmo, rapaz? Foi. Abri a audiência, possibilidade de conciliação, aí o preposto chegou, o advogado chegou, 40%. Aí chegou. Aí eu mesmo me rebelei com aquela proposta imoral, né? Eu digo, rapaz, olha o seguinte, um empresário ganhou dinheiro aqui em Manaus a vida toda, e trazer uma proposta imoral dessa, eu vou sentenciar agora. Parece que ele não acreditou. O senhor vai sentenciar agora? É, agora. Então, a palavra está com você para fazer a contestação. Contestou a ação, era matéria de direito, negócio de férias, só férias, 13º, e que mais? Verbas rescisórias? Era verba rescisória, não tinha matéria de fato, de fato, não, é matéria de direito apenas. Aí eu abri a audiência, não precisava nem ouvir mais testemunha, né? Aí eu comecei a sentenciar. Sentença. Algum advogado tem alguma oposição a fazer quanto a esse juízo emprolatar sentença em audiência? Aí o advogado, não, senhor, não, sentença. Vista, etc., tarará, tá. Condeno, parará, papá. Na segunda, condeno, na terceira, quarta, fiz 10 audiências nesse dia, Manacapuru. Aí eu fui jantar. Quando eu cheguei lá no jantar, e estava o preposto lá também, eu disse, doutor, acho que eu recebi um telefonema lá da empresa, e a empresa disse para aumentar para 60%. Agora melhorou, né, rapaz? Você devia ter dito isso há mais tempo. Poderia ter evitado aquele meu trabalho. Mas amanhã eu vou levar para a audiência, vamos ver se eles aceitarem, tudo bem. Se não, eu vou continuar sentenciando. Aí eles pegaram, ofereceram 600 funcionários, veja bem. Em um mês decidiu os 600 processos, ninguém acredita. Mas como 600 processos em um mês? Aconteceu o seguinte, depois que eu dei 10 sentenças em audiência, aí eles resolveram trazer um acordo de 60%. Aí o sindicato chegou, não, nós aceitamos. Então foi o seguinte,
vocês vão lá para o sindicato, fazem um acordo lá, E homologa o aqui. sindicato só faça homologar, não vou mais dar Perfeito. sentença. Eu decidi 600 processos em Manacapuru, aproximadamente. Ninguém acredita quando a gente fala isso, ninguém acredita. Ninguém acredita quando a gente diz que fazia lá de manhã, no juizado, fazia 10 audiências, 15 audiências. E quando eu estava lá na Justiça do Detran, ali, na Cidade Nova, eu fazia 15 sentenças de manhã criminal, corria lá para a Cidade Nova, fazia mais 15, dando sentença em todos eles. Entendeu? É uma coisa de doido, de louco. Mas eu tenho um pouco de loucura quando se trata de trabalho, certo? Doutor Ivan, deixa eu abrir aqui um tópico. Nós temos um tema novo agora no juizado especial, que é o juiz leigo. Como? O juiz leigo. O juiz leigo é aquele em que ele prepara o relatório, já está funcionando, Sim. em operação. Ele prepara o relatório e passa para o juiz, para que essa possa eventualmente homologar. Nós sabemos que isso é um trabalho paralelo de assessores. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo mais um engarrafamento de processo. O juizado não tem que criar mais passos. Não tem que criar mais passos, entendeu? Nas audiências. Ele tem que reduzir os passos, não criar isso aqui para passar para cá e depois mandar para o juiz. Não tem que haver isso. A lei foi feita com os princípios da celeridade processual, simplicidade, oralidade. Então, dentro desses princípios, ninguém pode postergar, ninguém pode criar mecanismo que a lei não criou. A lei foi leis que criado. Eu acho que é uma portaria. Uma portaria. Portaria não tem força de lei. É verdade. E existe uma lei 9.099 e nós temos que obedecer aquelas regras da lei. Ninguém pode modificar. Entendeu? Juiz leigo. Juiz leigo que eu entendo nos interiores do Amazonas. Aí admite juiz leigo, né? Porque lá não tem advogado. Aí se admite juiz leigo. Eu vou pedir uma gentileza, se tiver alguma pergunta aí no chat e puderes passar para a gente aí. Eu perdi aqui o... Mas, enfim, deixa eu puxar aqui algumas perguntas. Falando um pouquinho de juizado cíveis. Me fale um pouquinho da sua experiência nessa modalidade de demandas cíveis. Porque nós bem sabemos que quem procura o juizado especial, estatisticamente falando, as principais demandas são voltadas para direito do consumidor. Certo. Aí a gente está falando aqui de concessionárias, né, dos serviços públicos, nós estamos falando de relações consumeristas puras. Certo. E também temos pouca demanda em execução de títulos extrajudiciais. Certo. Que são previstos no artigo 53 da Lei 9.099. No artigo 53, eu estou aqui jogando alguns temas que para mim sempre pareceram polêmicos. Certo. O artigo 53 diz que, efetuada a penhora, o executado será, não citado, diz a lei, intimado. Por quê? Porque ele já sofreu uma penhora. Certo. Se ele sofreu penhora, ele tomou conhecimento de que contra si tem... Claro. Só que essa ritualística ela não se opera nos juizados especiais. Recentemente o FONAGE editou que a audiência na execução de título executivo extrajudicial independe de prévia penhora. Aí eu tenho uma opinião de que perde toda a característica daquela audiência. Perde toda a característica da audiência. Porque a celeridade se uma parte já sofreu uma constrição, ainda que inicial, através da penhora, ela facilita a conciliação, porque ele vai para lá, eu tenho algo que está penhorado, que me é útil, por exemplo, um veículo, qualquer coisa. Quando ele vai para lá, ele negocia. Qual é a sua opinião em relação a isso? Hoje o que a gente vê é que são pautadas audiências de conciliação nos títulos executivos extrajudiciais sem prévia penhora. Vai se perder tempo lá naquela audiência. A penhora é um instrumento necessário para que os acordos se efetuem, certo? Se não fizer a penhora,
as pessoas não vão se interessar em decidir a questão, principalmente o devedor, certo? O credor gosta dessa situação. Parece até que a legislação ela é feita mais para as pessoas, entendeu? Que não precisam do que aquelas que precisam de justiça, certo? Certo. Dê sua opinião em relação a boas práticas nos juizados especiais, diria eu, pelos advogados. Pelos advogados? Sim. Olha, as boas práticas que eu sempre escuto é que eu recebia todos os advogados na minha audiência, nas minhas audiências, fora das audiências, até mesmo na rua, me paravam, eu parava para conversar. O juiz, ele tem que julgar o processo com base na lei e com base um pouco de humanidade, certo? O juiz não pode se limitar restritamente que está escrito ali. A letra morta da lei, que quem dá vida é o leitor. Então, ele tem que olhar um pouco de humanidade. Olha, eu tive uma audiência em que uma senhora, pobre mulher, chegou lá, brigou com a vizinha, né? Brigou com a vizinha, tal, ela com o filho no colo. Eu disse, a possibilidade de conciliação. Aí a outra, a autora, né? Não há possibilidade de conciliação. Então, a senhora aceita uma proposta de transação penal? Aí ela disse, o que é isso? Eu digo, não, a senhora vai oferecer, eu vou oferecer um valor para a senhora pagar e colocar fim ao processo. Aí ela disse, senhor, eu estou desempregada. Eu ofereci R$200, porque eu sempre ofereci dentro do padrão das pessoas que compareciam ali. Não adianta você chegar, porque o Ministério Público, ele quer oferecer aquele valor praticamente impossível de ser cumprido. É um salário mínimo, 2 salários mínimos. Isso não pode, não existe isso. Aí eu cheguei, eu disse, a senhora não pode pagar R$100? Posso não, doutor. Não estou trabalhando. Eu digo, então a senhora não pode pagar serviço prestado, é uma entidade de caridade. Aí ela disse, também não. Mas por quê? Porque eu tenho um filho excepcional, eu não saio de casa cuidando dele. Quer dizer, é uma situação humana, é uma situação que exige um julgamento humano. Aí eu peguei e disse assim, é o seguinte, a senhora vem aqui no dia 26, dia que sai o pagamento da justiça, né? A senhora vem no dia 26 buscar, eu vou reduzir para R$50. Venha buscar os R$50 que eu vou dar para a senhora recolher esse valor como transação penal. Ah, eu aceito. Aí, dia 26, eu chego lá, aí eu dei os R$50 para ela, aí ela cumpriu a obrigação recolhendo os R$50. Quer dizer, eu fazendo isso, que jamais imaginariam que eu ia fazer isso. Mas é a questão de humanidade. Dignidade da pessoa. Dignidade da pessoa humana. Muitas vezes, ao condenar uma pessoa, e eu percebi também, principalmente na área criminal, certo, quando você impõe uma contraprestação de 2 salários, R$3.000 para aquele que é assalariado, você está condenando aquela pessoa a passar fome ou comprometer o sustento da própria família ou o seu. É interessante essa abordagem, porque o princípio da dignidade da pessoa humana é pouco observado. É constitucional. Mas né? é pouco observado. É pouco observado. Muito pouco observado. Eu lembro, eu tive um professor na minha pós-graduação, Luiz Fernando, ele é discípulo do Luiz Guilherme Marinoni, que é um doutrinador da área de processo civil. Foi não. E ele dizia, é tão mais importante considerar em suas petições os princípios constitucionais do que a letra da lei. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele está presente em todas as áreas. Todas as áreas. Mas o princípio da celeridade,
O princípio da cooperação. Esses dias agora eu me deparei com a seguinte situação, doutor Ivan. Houve a necessidade, juizado especial, houve a necessidade de intimar uma parte, citar uma parte, através de carta precatória. Certo. O despacho do juiz é no sentido de que a parte autora deva providenciar as diligências necessárias à carta precatória para o juízo deprecado às suas expensas e depois tenha 60 dias para juntar os autos. Você praticamente matou o processo. Porque aquela pessoa humilde, o advogado vai ter um trabalho a mais. Claro. Ela não vai ter condições de suportar aquilo. Claro. E muitas vezes o advogado tem dificuldade. Aí nós temos esculpido no Código de Processo Civil o princípio da cooperação. Certo. Então esse juiz entra no sistema, ou dá uma ordem para entrar no sistema e expediu a carta precatória para o juízo correspondente, ainda que em outro estado. E pelo princípio da cooperação não vai ter tabela de custas para esse tribunal em detrimento do outro. Mas para a parte vai ter. Então é desumano se exigir determinadas atividades como essa. A Lei 9.099, ela tem que sofrer umas reformas, uma reforma urgentemente, para que dá mais celeridade no processo. Mais celeridade. Essa sua reforma, ela é tão necessária que a lei é de 95, o CPC é de 2015. Entre eles, existe um hiato de 20 anos. 2015 para 2025, nós temos mais 10 anos. Certo. Até para que se possa pegar a 9.099 e entender o que pode ser recepcionado do novo CPC. Trazer para dentro da 9.099 a fim de facilitar a celeridade. Certo. Então, hoje o que a gente observa, e eu li muito atentamente o seu livro, e aqui fica a minha dica para aqueles que militam na área criminal, leiam e comprem o livro, até para prestigiar o autor amazonense. Mas leiam o livro, que é um roteiro básico para aqueles que pretendem ter um norte, né? Eu quando dou aula, e a maioria aqui que vai ver, vai me ouvir, meu ex-aluno, quando eu coloco nos núcleos de prática jurídica a necessidade da gente ter uma amplitude da leitura, hoje o que a gente tem é uma comunidade acadêmica que é avessa à leitura. É verdade. Então, por exemplo, o doutor Ivan se dedica a pegar 30 anos de expertise dele, na qualidade de magistrado, e diga aqui, ó, a receita de bolo. Siga por esse caminho. Veja como é que funcionam as competências. Não atropele o rito. Não atropelar o rito. Seja inteligente, porque o advogado inteligente, ele segue o passo a passo. Ele mata a ação no nascedouro, no parto da ação. Exatamente. É interessante, assim, um pouco de comicidade. Tinha advogados que atropelavam, assim, o procedimento. Aí eu dizia, doutor, o senhor conhece aquela música da Xuxa? Aí disse, música da Xuxa? Numa audiência, né? Ficava estranho. Ele disse, não, qual é? Eu digo, olha, aquela música que ela canta, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ele disse, o que tem a ver com isso? Tem, doutor, o senhor está atropelando o procedimento. O procedimento tem cabeça, ombro, joelho e pé. O senhor está querendo cortar no meio. Tem acadêmico recém-formado que chega lá com a contestação já pronta. Coisa que não é certo. Outra coisa interessante que eu tenho a criticar é que tem juízes que não fazem audiência, transferem para o assessor fazer audiência. Tem juízes assim, que transferem para o assessor fazer audiência. Ora, o assessor, ele não sabe resolver uma questão de ordem. O juiz tem que estar presente numa audiência de instrução e julgamento. O advogado tem que fazer questão da presença do magistrado em audiência. Isso é necessário, porque o advogado não é subordinado a juiz. Ele não é hierarquicamente subordinado ao juiz, nem juiz, desembargador, nem promotor público. Numa audiência,
Todos são iguais ali, trabalhando com o seu objetivo, mas muita gente, parece que quando passa concurso para juiz, veste uma toga, aí fica todo cheio de Ego. de ego, exatamente, cheio de ego, coisa que não pode existir. Nós estamos prestando serviço ao público. Nós estamos prestando serviço ao público. E por aí, nós temos que caminhar com humildade. Doutor Ivan, nós temos aqui 5 minutos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua obra. Da segunda obra, da segunda edição. O que muda da primeira para a segunda? O que o senhor nos brinda aí? A segunda obra, ela vem mais recheada, entendeu? A primeira obra, eu não falei sobre o comportamento dos advogados e dos juízes, certo? Certo. Eu não me importo se algum juiz fique com raiva de mim, mas o certo é que eles têm que estar presentes nas audiências. Eu coloco no meu livro isso. Tem que estar presente nas audiências de instrução e julgamento. Ele não pode delegar ao seu assessor para fazer a audiência. Ele tem a obrigação. Para isso, ele passou no concurso público. Não tem obrigação. Meu livro vem mais recheado com essas observações. Caso o assessor não atenda o pedido do advogado, o advogado pode pedir para adiar a audiência. Já que o juiz não está, ele pode pedir o adiamento da audiência. Se o assessor não atender, ele pode representar contra o assessor na Corregedoria Geral de Justiça. Entendeu? Por usurpação de poder. Certo? Ele não pode chegar e fazer uma audiência porque o juiz mandou. Isso não pode acontecer. Bem, doutor Ivan, chegamos ao final. Queria agradecer aqui aos ouvintes, em especial agradecer ao doutor Ivan, que largou seus compromissos para dedicar esses 30 minutinhos aqui, nos brindando com essa inteligência ímpar. E convido vocês para o próximo episódio, no dia, salvo engano, 4 de setembro, teremos um novo episódio. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus.